Ok, então. Então, como promover o alinhamento dos colaboradores com a empresa? Esse é o nosso tema. E eu gosto sempre de começar o tema de qualquer palestra que eu dou, de qualquer treinamento que se faz dentro da gestão de pessoas e comunicação e tudo, e liderança. Eu gosto de abordar, já que a minha base é neurolinguística, coach, mentoria, então eu gosto de começar com a linguística, ou seja, com a palavra em si. Por quê? Porque a palavra é que dá norte na comunicação. E a emissão e recepção dessa palavra a palavra ela é muito subjetiva às vezes, e às vezes, por conta da palavra ser subjetiva, é que gera esse ruído na comunicação. E como o tema é alinhar essa estrutura entre como o colaborador e a empresa podem estar juntos, então eu gosto de começar sempre com palavras. Então, a palavra aqui é o promover e o alinhamento, né? Então, a gente tem 4 palavras: a promoção, o alinhamento, os colaboradores e a empresa. Então, vamos começar nessa palavra promover, né? Promover é um verbo de ação e é aquilo que são ações que você vai fazer para aquilo que está depois do promover acontecer. Então, são algumas ações, alguns estímulos que você vai fazer para o alinhamento do colaborador com a empresa. Então, nesse sentido, vamos começar, então, com a palavra alinhamento. Então, eu peguei aqui a palavra alinhamento, vem da ação ou efeito de alinhar, ou alinhar-se. E o que é alinhar? É outro verbo, né? Então, o verbo alinhar, ele tem várias definições. Dentro da empresa, quando a gente fala alinhamento, praticamente ele vai abarcar todas essas definições de dicionário mesmo. Por quê? Porque o ato de alinhar é o ato de dispor em linha reta ou em fileira. Ou seja, isso significa o que dentro da empresa? Significa colocar todos numa reta em prol de um único objetivo. Então, faz todo sentido. E colocar essa linha reta com a empresa, com as pessoas que nela atuam ou com os objetivos e missão dela. Quando se fala em colocar enfeites ou adornos ou enfeitar, também é alinhar, porque aquilo que é o objetivo, existe também as estratégias e o como você vai chegar lá. Então, o que vai ser colocado de recursos, de materiais, de habilidades, é esse adorno, é esse enfeite, que faz uma diferença grande nesse alinhamento. E o vestir também dentro do alinhar tem a ver também. Uma empresa elegante, uma empresa que está sempre limpa, de uniforme, que cada um é identificado da forma que está, seja no uniforme, ou seja pelo nome, por um crachá, por uma cor, isso tudo é esmerar nesse enfeite, nesse vestuário, nessa apresentação. Aderir a algo e juntar-se também, porque é quando eu compro a missão da empresa, seja o colaborador, e quando a empresa também ela vai disponibilizar o que ela quer em relação a esse objetivo. Então, juntos vão aderir e juntar em prol disso. E estar no mesmo nível e nivelar, ou seja, significa também se juntar, estar junto, igual, não no sentido de hierarquia, mas no sentido de objetivo, de metas, de motivo para chegar ao mesmo resultado. Então, isso é o efeito de alinhar. E quando a gente pensa nisso, em alinhar a empresa, a gente pensa em pessoas, porque o nome já diz, as pessoas ainda são os principais ativos na empresa. Por que eu digo ainda? Porque ainda tem pessoas operando as empresas. Por mais automatizadas que elas sejam, ainda são pessoas que fazem esse serviço de mexer no sistema, de mexer na automação, de montar diretrizes, de montar o princípio, as estratégias que vão levar a esse objetivo, que é essa meta principal, que são os resultados que a empresa quer alcançar. Tá? Então, ainda são, porque ainda temos humanos fazendo isso. E que bom, porque por isso é gestão de pessoas, né? Então, nesse sentido, esse objetivo da empresa
qual seria o objetivo? Né? O objetivo da empresa sempre tem a ver com essa produtividade e crescimento. Mas, se é um alinhamento dos dois lados, isso significa que essa produtividade e esse crescimento precisa ser dos dois lados. A empresa precisa saber o que é essa produtividade para ela, o que é esse crescimento para ela, informar isso, ou seja, as metas a atingir, os objetivos a atingir, seja nos níveis financeiros, administrativos, de marketing, em todos os setores. E, por outro lado, o colaborador também precisa fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele precisa saber o que a empresa quer, qual o resultado que ela quer, qual o serviço que ela vai oferecer ou o produto, e esse intermediário de produzir, ou seja, que processo a empresa vai levar para chegar nesse crescimento. Por outro lado, o colaborador, eu coloquei aqui 3 termos, que depois também a gente vai ver que, dependendo de como você chama essa pessoa, se é um colaborador, se é um funcionário ou um empregado, também muda, é linguística. Neurologicamente, o nome que você chamar ele vai mudar o desempenho dele, vai mudar a produtividade dele, vai mudar dentro da cabeça dele o crescimento dele também. Então, a palavra que você denomina o seu funcionário, o seu colaborador ou o seu empregado, vai definir isso também, e a gente vai ver isso na sequência, tá? Então, colaborador, nesse sentido, precisa saber. Então, eu tenho os fatores da produção, tenho os fatores do serviço, eu tenho os bens que eu produzo, se for bem, no caso, eu tenho o serviço que eu presto, e esse é o bem, o serviço, né? Se eu não tenho um produto, mas eu ofereço um serviço. Então, esse serviço prestado a um terceiro, mais o fator de produção, que é a quantidade de insumos que vai levar, de maquinário, de pessoas que vão ser usadas, o tempo que isso vai levar, a energia que isso vai disponibilizar, todo esse processo de produção equivale a essa produtividade. Então, esse alinhamento também da produtividade precisa ser descrito e falado através da escrita ou da fala pela empresa de onde ela quer chegar. Então, o objetivo precisa estar muito bem delineado. E, por outro lado, o colaborador precisa saber aonde que ele vai chegar, porque é da empresa, e o que ele quer com isso em termos de produzir o servir dele. Ou seja, o que ele precisa fazer para atender a essa produtividade. E aí entra na produtividade dele. E essa produtividade dele entra no nível de habilidades, capacidades, gestão da própria pessoa, gestão da ação dessa pessoa, e ela precisa conduzir isso. Ela precisa saber que tempo ela executa um serviço, ela precisa administrar a agenda dela, ela precisa administrar a emoção dela, ela precisa administrar os recursos que ela, enquanto pessoa, tem ou não tem, ou que ela precisa, para alinhar a base pessoal com a profissional e com a empresa. E aí, isso é o crescimento desse colaborador. E isso precisa ajustar, porque às vezes o colaborador tem uma visão de crescimento que aquela empresa não atende. E aí fica numa ilusão. E por quê? Porque a empresa também dá a entender que isso pode acontecer, e aí fica, como se diz, fake dos dois lados, e essa produtividade não acontece. Por isso, isso precisa estar muito bem esclarecido. Nessa sequência de promover esse alinhamento, então, qual é o departamento ou o setor que vai fazer esse alinhamento? Isso passa pela gestão de pessoas, né? Pelo setor de RH. Então, o setor de RH, dentro do setor de RH, tem a gestão de pessoas. Então, essa gestão de pessoas é que vai administrar esse alinhamento. Ela que vai fazer essa intermediado entre a comunicação com a empresa, o que a empresa espera, com o que o funcionário quer e espera, para fazer esse ajuste para que os dois possam caminhar no prol do mesmo objetivo, atendendo o resultado que a empresa quer atingir e que o colaborador também deseja. E cada um vai ter um objetivo específico que a gente vai ver também mais adiante. Então, dentro desse setor que é o gestão de pessoas, ele que vai fazer esse alinhamento. Então, ele vai fazer através do que a gente chama de clima organizacional,
o que é um clima organização? Nada mais é do que as bases mesmo, os fatores psicológicos quase dessa gestão. Então, é a atmosfera psicológica que essa empresa atua. O quão satisfeito, o quanto o clima emocional, se a pessoa está feliz, se ela não está feliz, que aquele ambiente que ela está, se aquele ambiente está trazendo para ela também um clima legal, se as pessoas que estão atuando ali são pessoas que levam para cima, né? Então, tudo isso faz parte do clima, dessa atmosfera. E o líder, nesse momento, também atua como um dos principais coadjuvantes desse clima organizacional, junto com a gestão de pessoas e junto com as diretrizes da empresa. Então, esse clima organizacional é um dos fatores que precisa ser visto para fazer esse alinhamento. O outro seria as diretrizes, como eu falei, da empresa, junto com as diretrizes pessoais do colaborador. E, ao mesmo tempo, precisa os dois estarem focados no mesmo pensamento. Isso passa por valores, por crenças e por ética também, e os valores que a empresa tem e espera junto com as ações, ok? Dentro dessa definição, quando a gente começa a ultrapassar esse espaço entre a gestão de pessoas que vai fazer isso aí, sempre vai ter obstáculos a ser atingido. Então, eu coloquei aqui que um dos principais itens que a gestão de pessoas vai fazer para fazer esse alinhamento é ter uma comunicação eficaz. Primeiro, ela precisa delinear, descrever o que a empresa quer. Isso significa descrever qual é a missão, qual é o objetivo, quais são os valores, o que a empresa quer atingir enquanto visão, onde ela espera chegar no mercado, para que, com essa descrição, essa comunicação fique eficaz, clara, para que o colaborador, mesmo no momento que ele é selecionado, ele possa perceber se aquilo tem a ver com ele. Porque se não tem a ver, ele vai entrar e não vai ter a produção que a empresa espera. E nem mesmo ele vai ficar satisfeito, o que vai baixar esse clima na organização, tá? Então, essa transparência e esse alinhamento precisa ser feito em todas as ações. Todas mesmo. Todas as ações, desde ações mais simples até estratégias mais avançadas da empresa mesmo. Então, nesse momento, aí a gente começa. Quais são os passos para alinhar? O que essa gestão de pessoas precisa fazer? E essa gestão de pessoas, primeiro, definir qual é a cultura da empresa. Qual é a cultura no sentido de qual é a identidade dessa empresa? Essa identidade significa que mercado ela atua, onde ela atua, qual segmento que ela atua, ou nicho de mercado que ela tem. Definindo a identidade dela, fica muito mais claro para que você implante, né, dentro dessa identidade, quais são os valores, os comportamentos que ela quer que o funcionário ou o colaborador haja, de que maneira. E aí, a partir daí, dessa definição, dessa identidade, do que ela deseja, do que ela espera, quais são os resultados, de preferência também aqueles resultados que ela espera durante o ano, a probabilidade do prospecto que ela faz pelo ano, e aí sim, ela vai implantar, ela vai fazer reuniões para informar, para incentivar, para participar, para compartilhar e divulgar essas informações. Ou seja, é como se a própria empresa precisasse vender as estratégias para os seus colaboradores, para que eles comprem a ideia e sigam junto. E aí sim, vai ter um crescimento mútuo, porque de um lado o colaborador vai ter uma intenção e ele tem um ganho para isso, e a gente vai ver o ganho que o colaborador tem, e a empresa também. E a partir daí, se ele compra essa ideia, aí entra onde entra o treinamento. E o treinamento é função principal também da gestão de pessoas. Por quê? Porque precisa treinar aquele colaborador, precisa treinar aquela equipe para que ela siga no mesmo objetivo, alinhado no mesmo objetivo. E sempre está ajustando. E sempre está ajustando significa acompanhar. Acompanhar por quê? Não deu certo esse pedacinho, então a gente vai dar o feedback, refaz, por onde que foi, o que aconteceu especificamente. E isso é o papel do líder. Isso é o papel do líder, daquele colaborador, daquela equipe, já não mais da gestão de pessoas.
Então, esse acompanhar, suportar, parte pelos dois processos, onde a gestão de pessoas vai estar dando autonomia para aquele líder fazer essa função de acompanhar e dar feedback. E aí esse líder acompanha, dá feedback e intermedia a comunicação com a gestão de pessoas. E isso vai ser esse suporte para que isso aconteça. Então, nesse alinhamento dessa cultura organizacional, os valores pessoais são importantes. Isso significa que a pessoa, quando entra na empresa, normalmente ela entra em prol de um recebimento, e esse recebimento se chama salário. E esse recebimento, por isso o nome empregado, pela CLT, né, ele é aquele que recebe um salário, ele está empregado num órgão, numa empresa. Então, ele precisa ser remunerado porque é um empregado daquela empresa. E isso significa que, normalmente, por esse fato de ser empregado, está recebendo um salário por isso, ele, enquanto valor pessoal, um dos primeiros valores é esse recebimento, essa remuneração, essa troca desse servir. Então, normalmente, ele vai por esse motivo. E depois que ele vai pensar onde ele está. E dentro dessa cultura, dessa educação corporativa, a gestão de pessoas já começa, dentro da seleção dessa pessoa, já informar a cultura da organização, para que esse valor pessoal de cada pessoa já ajusta lá no início. Porque se for ajustado desde o início, é possível, na entrevista, dentro da entrevista, saber o valor pessoal daquela pessoa que está adentrando na empresa e saber que se ela realmente está já alinhado na entrada. Porque aí diminui bastante o trabalho pós entrar na empresa. E aí já tem ela já inserida dentro da mesma linha, do mesmo segmento, do mesmo objetivo que a empresa. E naquele momento a empresa também já informa isso para a pessoa. E aí a pessoa vai saber, não, eu tô afim, não tô afim, tá legal, não tá. E a empresa, na hora dessa seleção, já vai saber também se aquela pessoa ali está alinhada só com o salário que ela vai receber ou com os objetivos, valores e ações dessa empresa, tá? Então, primeira coisa o que é um valor, né? Então, um dos valores principais que eu acho que toda empresa deve ter, então eu coloquei aqui que isso é para mim, tá? Que dentro da experiência que eu tenho dentro desse segmento, de estar dentro de treinamentos para a empresa, é ética, cuidado e respeito. Então, esses são os valores que, se toda empresa tiver, no mínimo esses três valores são norteadores de valores também pessoais. Então, o primeiro alinhamento que deve ser feito é alinhar esses três valores. A empresa precisa ter ética, ter cuidado e respeito. Isso no segmento que ela atua, tanto dela com os colaboradores, quanto ela com a prestação de serviço que ela faz. E aí casa com o valor humano também, né? Então, o que inclui esses valores humanos? Valores humanos são as condutas que a pessoa traz. Ela é feita durante a vida da pessoa, a criação da pessoa. Então, isso tem a ver com o social, onde ela é inserida, onde ela foi criada, em que cultura ela foi criada, em que cidade ela foi criada. E ético é aqueles padrões morais que a sociedade vai colocar. O que é o certo e o errado, o que está na lei e não está na lei. Então, existem alguns valores que são condutores principais, né? Então, isso, se vocês pensarem bem, pode ser que eu esteja falando uma coisa assim bem longe, mas espera aí, valor, mas isso é muito importante, porque um dos valores também que a gente pode dizer que é um valor legal e principal é a honestidade, mas às vezes o valor ele vai ser executado de formas diferentes. A maneira de pensar que vai ser executado numa ação, esse valor, vai mudar ou não. Porque na cabeça da pessoa, ela pode estar pensando que aquilo é honestidade, aquilo que ela faz é honestidade. Mas na cabeça da empresa não é. Que honestidade é outra ação, mas que ações levam no mesmo patamar que é o valor. Então, eu preciso definir os meus valores,
e definir quais são as ações que eu, empresa, quero para atingir esse valor. Porque senão o funcionário ou o colaborador vai fazer aquela ação que está na cabeça dele. E para ele aquilo está certo. E tá, porque aquela ação atende ao valor que ele acha. Por isso, esse alinhamento de valores. Então, eu preciso listar os valores e definir as ações que esses valores são executados no comportamento do dia a dia. Então, até o fato de você entrar com a unha cortada, com o cabelo penteado, de camisa, isso faz parte de ações de comportamento que a empresa precisa definir o que ela atende ao valor que ela quer, tá? Então, parte disso também. Então, nesse momento, precisa alinhar os dois lados, ou seja, a empresa, ela começa o alinhamento desde o recrutamento à seleção, depois que ela recruta e seleciona, esse funcionário já está ok, está alinhado com o propósito, porque já está descrito, eu já sei os objetivos dele, aí nós começamos o treinamento e desenvolvimento para gerar a competência e a habilidade para que essa pessoa passe a executar as ações que a empresa quer para chegar no resultado desejado, tá? Então, parte do recrutamento, da seleção, treinamento e desenvolvimento, que faz parte do lado da empresa, dentro da gestão de pessoas. E do outro lado, o colaborador, ele entra com o quê? Ele entra com o serviço. O servir é o trabalho a ser executado em prol daquela tarefa. Mas esse trabalho, ele passa pela pessoa, não é simplesmente uma tarefa a ser executada, um processo, porque senão se colocava uma máquina. Mas essa pessoa que está ali, ela tem ambição, essa pessoa que está ali, ela tem valores pessoais, essa pessoa que está ali, ela tem uma parte psicológica, ela tem emoção. E tendo isso, esse colaborador, essa pessoa que vai executar essa tarefa, do lado dela, ela também precisa alinhar o quê? Se conhecer. E aí, onde a gente entra aqui, dentro dos treinamentos. Essa pessoa que está lá, ela precisa ter um autoconhecimento, conhecer como ela funciona, quais são as ações que ela, dependendo do que acontece internamente dentro dela, ela pode travar, limitar e não operacionar aquela tarefa para chegar no resultado que a empresa quer. Então, ela até quer, mas quando ela vai fazer, o que vai acontecer é que ela trava. Ou vem uma ideia, que a gente chama uma crença limitante, um bloqueio, e ela não consegue fazer a tarefa. E aí, o resultado e o crescimento da empresa e nem o dela acontece. Então, é importantíssimo esse autoconhecimento. E dentro dos próximos meses, eu vou falar sobre cada tema desse especificamente. O lado da empresa, entre recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e o lado do colaborador, que é esse autoconhecimento, e o outro principal, que é resiliência. Então, essa palavrinha é uma palavra que vem do latim, que significa voltar atrás. Ou seja, qual é o grau que você tem, enquanto pessoa, de ultrapassar os seus limites, de ultrapassar a lidar com os problemas do dia a dia, de ultrapassar a lidar com as pessoas com quem você se comunica na sua empresa, de adaptar-se às mudanças, de superar obstáculos. Então, em termos de crise, em termos dos momentos em que a gente está vivendo agora, essa é uma condição que um colaborador precisa ter. Quanto maior o grau de resiliência ele, mais ele se adapta a essas mudanças que estão acontecendo nos últimos 2 anos de uma forma muito rápida. Então, quanto maior o grau de resiliência, mais ele se adapta ao estresse, às situações de trauma, à comunicação com pessoas que não têm uma comunicação muito eficaz e muito, vamos dizer assim, que tem uma comunicação violenta. Então, nesse momento, o que acontece é que esse colaborador, ele precisa treinar isso. Ele precisa adquirir essa competência de resiliência e essa competência de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo e o que faz ele ir para frente, o que faz ele travar. E o que faz e como ele faz para se comunicar. Então, isso faz parte do lado do colaborador. E dentro desse alinhamento desses dois lados, o treinamento, que é essa habilidade que a empresa vai proporcionar ao colaborador,
para que ele se comunique de uma forma melhor, mais eficaz. Na parte interna e na parte externa. O que significa isso? Na parte interna, significa ou seja, a comunicação da empresa, certo? Com a comunicação da empresa com a empresa mesmo. Da empresa com a empresa mesmo. E ou seja, a comunicação da pessoa com pessoa, ou seja, o seu colega, o seu superior, no sentido de hierarquia, o seu líder, ou o seu subordinado, que é aquela pessoa que ele lidera abaixo dele, em termos de hierarquia, ok? Então, esse treinamento precisa ser desenvolvido para que isso aconteça. E essa comunicação é externa também, porque se eu sou prestador de serviço, eu tenho outras pessoas fora da empresa que eu tenho que lidar. E essa comunicação externa, eu chamo de comunicação sistêmica, ou seja, é a comunicação da empresa por meio da pessoa que vai executar a tarefa com o cliente que está do lado de fora da empresa. E nesse momento é onde entra a visão, é onde a visão precisa ser muito clara para esse colaborador na hora do treinamento. Porque é essa visão, quem vai passar para a área externa, para o cliente externo, é o colaborador. Mas se ele não sabe qual é a visão da empresa, ele faz simplesmente uma tarefa e não fica nada conectado e engajado no setor. E aí é onde tem os prejuízos. Aí é onde mora o prejuízo principal, porque a comunicação externa não é eficaz. Então, a função do treinamento é treinar esse colaborador por parte da empresa a essa comunicação externa sistêmica, que também é entre as pessoas, que também é em interposição, em que posição aquela pessoa ocupa internamente da empresa e que posição ela ocupa externamente da empresa. Para ela saber onde ela está e com quem ela está falando lá do outro lado. Porque às vezes ela fala diretamente com o igual. Igual significa na mesma função. Mas às vezes ela fala com uma pessoa diretamente superior, ou seja, é o dono da empresa, ou é aquele sócio da empresa, ou é um líder daquela empresa. E aí precisa essa comunicação entre posição e também entre papéis. Então, isso tudo eu vou abordar durante os outros nossos meses adiante, para poder, cada tema dele ter um suporte maior, porque a gente só tem um tempo de 40 minutos, 50 nessa agora, tá? Bom, e nesse âmbito, a gente tem uma visão geral aqui do que fazer, ou seja, o que realmente vai ser feito nessa promoção. Então, essa promoção, ela está no sentido de um lado, aquilo que eu já falei anteriormente, que é a empresa precisa informar a missão dela, o objetivo e que mercado ela atua. Ela precisa dizer a relevância do trabalho para o sistema, para a empresa e para o colaborador. Precisa dizer que processo vai ser executado, quais são os processos que já estão descritos, quais são as estratégias que são o passo a passo que vai ser dado, passo 1, passo 2, passo 3 para chegar nesse objetivo, quem são as pessoas que vão estar inseridas nesse passo, ou seja, essa visão global. A visão global precisa ser comunicada para a pessoa lá da ponta, porque senão ela não sabe onde ela está, nem o que ela vai fazer, tá? Precisa comunicar o objetivo, precisa comunicar os valores, os princípios, as atitudes, as ações, ok? Isso é o lado da empresa. E do lado do colaborador, ele precisa de inspiração e comprometimento, ou seja, ele precisa ter consciência do papel e função que ele exerce mediante a relevância do trabalho. Porque se ele também não se sente importante como um integrante que age nesse sistema e por conta daquele servir dele, daquele processo, daquele trabalho dele, ele está levando um pedaço dele para o todo acontecer, ele também não vai se sentir valorizado. E aí é um dos grandes pontos de gargalo da empresa, a valorização desse colaborador. Então, é importante que ele tenha consciência desse papel que ele exerce, qual o papel, qual a inspiração, qual o comprometimento dele e alinhar os comprometimentos também pessoais, certo? Bom, então esses são os dois lados, ok? E existe também um ponto que eu coloquei aqui, que eu fiz questão de colocar dos dois lados,
que significa a produtividade em relação à motivação. Então, a motivação eu separei um pouco, porque é um item que normalmente as empresas querem abordar. Fala, meu funcionário, meu colaborador, o meu empregado não tem motivação de fazer nada, não sei mais para onde fazer, eu já cansei de contratar treinamentos para motivar. De novo, na minha experiência aqui, não adianta ficar contratando muitos treinamentos motivacionais, porque a motivação, ela não é externa, a motivação, ela é interna. Quem se motiva internamente é a própria pessoa. Então, se de um lado é a empresa, a motivação da empresa é a produtividade, é o resultado quantitativo, ou seja, normalmente números, valores, e qualitativo significa reconhecimento no mercado, um prêmio, tá? Uma entrevista, isso é qualitativo. Para a empresa, a motivação dela é desempenhar e conquistar de forma coletiva aquela visão do que ela pretende ser inserida no mercado, ser reconhecida pelo mercado. Então, esse é o grande motivo, que também é interno da empresa, precisa ser delineado pela essa pessoa jurídica, ou seja, em prol dos objetivos dela, precisa ser escrito para que esse motivo seja claro. Do lado do funcionário, do colaborador, do empregado também. Por quê? Porque para ele, às vezes, é o próprio dinheiro a motivação. Às vezes é um incentivo material, essa empresa dá plano de saúde, ela ajuda, faz isso, faz aquilo, tem um setor de conversa, tem uma área lá de ergonomia, uma área de anti-estresse, tem uma salinha de jogos. Então, às vezes, esses incentivos para o colaborador trabalhar numa empresa assim é muito legal. Às vezes, não é só o dinheiro mesmo. Às vezes, esse colaborador se motiva pela carreira, pelo crescimento da carreira, o crescimento profissional dele, ou por estar numa empresa XYZ, uma empresa reconhecida. Às vezes é a posição de liderança, às vezes ele não está muito preocupado com o dinheiro. Ele está preocupado com a posição dele, ele quer atingir um topo, ou ele quer ter poder, ele quer que as pessoas escutem ele e que ele guie as pessoas numa equipe, e às vezes isso é a motivação dele. E às vezes é no âmbito físico mesmo, ou seja, o ambiente é agradável, aquela sala é maravilhosa, eu vou para lá, aí eu esqueço da minha família, dos meus problemas, e as pessoas são divertidas, conversam comigo, são meus amigos, a gente toma café. Às vezes é isso, às vezes esse ambiente físico é o que a pessoa está querendo mesmo. E essa é a motivação, e às vezes são os amigos, ele vai para lá, nem pelo dinheiro, nem por isso, nem por aquilo, mas ele vai porque lá ele tem amigos, e são amigos que ele construiu, são amigos do lado de fora da vida dele, e aí isso é um motivo para ele continuar e para ele estar lá, tá? Então, dentro desse parâmetro todo, essa ação do dia a dia, ela é que vai ser feita para gerar esse resultado que a empresa quer. E nisso, a posição de liderança, ela é principal, ou seja, a posição não é a liderança. Às vezes a pessoa tem a liderança e não tem a posição. Então, a liderança, sim, é um grande viés desse alinhamento. As empresas que têm uma liderança forte, ou seja, nas suas equipes tem lideranças, nas suas equipes ou na sua empresa tem pessoas com esse perfil de liderança, essa maneira de pensar desse líder, de fazer as estratégias acontecerem e de disseminar essa cultura e formar opinião e fazer as pessoas irem junto, é um principal fonte do alinhamento. É saber quem são os líderes da sua empresa. E nesse ponto é outro tema, a gente tem treinamentos de liderança, de líder coach, que só trata de horas treinando essa pessoa que já tem um perfil de líder, ficar capaz para ser mais líder, para que ela forme a opinião e engaje as pessoas em prol do objetivo da empresa. E assim se alinha de uma forma muito rápida. E aí a empresa atinge aquela meta que ela tanto almeja durante aquele ano, que ela faz um planejamento no ano anterior todinho a ser cumprido e consegue atingir isso sim. Tá? Então, é dessa maneira que a gente tem uma visão geral de como alinhar esta empresa com o seu colaborador.
tá? Nos próximos encontros, que serão uma vez por mês, eu vou pegar cada parte dessa e vou discorrer entre cada parte dessa. E também eu vou alinhar com as pessoas que estão aqui presentes para saber se isso está ok e montando essa nova fase do próximo bloco de 1 hora, de 40 a 50 minutos do próximo mês. Então, aquilo que for mais interessante é aquele tema que eu vou abordar na próxima vez, tá bom? Então, acho que, em termos de conteúdo, é mais ou menos isso, certo? E eu vou pedir agora, já que a Anne está por aí, se ela tem alguma dúvida, se ela quer abordar alguma coisa, para que a gente possa, nesses minutos agora, tirar essa dúvida, ver se foi entendido, o que não foi claro, o que foi claro, e a gente trocar essas figurinhas. Então, Anne, fique à vontade agora, para que você possa interagir, perguntar qualquer coisa, ou interagir, ou comentar, tá bom? Sim, eu tenho algumas questões muito bacanas que você falou, que veio, assim, ao encontro daquilo do que eu vivo atualmente na empresa. Uma é, assim, essa crença limitante que você falou, né? Assim, como que a gente atua com um colaborador que você reconhece nele potencial, mas que ele não reconhece em si esse potencial, né? Como a gente consegue extrair isso dele? Então, é aí onde entra a capacitação do líder. Você é proprietária, trabalha na gestão de pessoas, como é? Perdão, não ouvi. Você pode falar de novo? Perdão, não ouvi, Roberto. Você é proprietária da empresa ou assume o papel de gestão? É você que faz esse papel? Proprietária da empresa, sim. Então, por isso, Anne, o importante com essa pergunta que você fez, como atuar diretamente na crença limitante do seu colaborador para ajudá-lo a se sentir capaz e se sentir hábil a fazer uma tarefa ou outra, aí é onde entra, de um lado, ele precisa de se desenvolver em termos de autoconhecer, porque ele precisa saber que tem essa limitação, que às vezes ele acha que não é. Ele precisa, nesse momento, treinar a parte de autoconhecimento e de vamos dizer assim, autotreinamento mesmo. Quando ele se conhece, ele pode estar aberto a sofrer qualquer tipo de mudança, que às vezes eles não querem. Mas, por outro lado, do lado da empresa, o líder, que é no seu caso, precisa trabalhar no sentido de ser um pouco de coaching. Nesse sentido, é onde entra, principalmente a parte aqui nossa, a gente trabalha com programação neurolinguística junto com como assessorar essa pessoa para que eu tenha recursos, habilidades na minha linguística e comunicação, para que eu possa interferir nessa ajuda, para que ele desbloqueie algumas crenças limitantes. Às vezes, o líder não faz isso. Às vezes, o dono da empresa não quer treinar para ter essa habilidade. E aí ele contrata uma empresa, ele contrata uma assessoria, ele contrata uma pessoa, ou um mentor, um coach, para ir fazer esse trabalho com essa pessoa específica. Né? Se essa pessoa, ela vale a pena, ela tem o potencial, então aí vale a pena investir nela. Então é onde entra o treinamento. O treinamento ele pode ser feito pela empresa, por você, e ele pode ser feito pela gestão de pessoas da empresa, e ele pode ser feito por uma área externa à empresa. Hoje, normalmente, as grandes corporações, eles contratam empresas, né, como a gente, que faz e presta esse serviço para essas empresas. Entendi. Quando eles contratam, a gente pode ir diretamente na equipe, pode ir diretamente num atendimento individual com esse colaborador, mas também, como empresas pequenas, o que as empresas pequenas fazem é que os líderes vêm para cá, antes presencial, né? Mas eles vêm para ser treinados a serem esse líder para ajudar essas pessoas. Então, você vai treinar ferramentas para, através de perguntas específicas, você poder entrar na cognição, porque essa estrutura de crença limitante é uma estrutura meio que neurológica. Não é só psicológica, ela é psíquica e neurológica. Por isso, é um programa que aquela pessoa tem dentro da mente dela, que ela executa aquele programa, e naquele programa sendo executado, o comportamento vai ser aquele, bloquear e não executar a tarefa. Então, você precisa ter recursos e ferramentas
para entender esse processo mental da pessoa, entrar lá e fazer. Então, você pode fazer um curso de formação, por exemplo, e aí cada pedacinho de onde você quer chegar, você consegue fazer isso, mas precisa realmente de ferramentas. Não é simples, é só assim, faça isso, faça aquilo. Tem pessoas realmente que precisam de muitos atendimentos, porque às vezes são crenças tão sutis e tão emperradas que às vezes a empresa acaba desistindo. Então, o que as empresas hoje fazem, elas não mudam as crenças delas, porque é bem desafiante, elas mudam o comportamento. Por isso, a importância de você definir quais são as ações que você quer que ele execute. Porque se você for preocupar com que os impedimentos que ele não vai executar, e aí você tem que mexer na estrutura de crenças. E aí, se você não tem habilidade para fazer isso, você não vai conseguir que esse colaborador execute a tarefa. Por isso, lá na seleção, precisa dizer quais são os comportamentos para saber se ele já faz, passar por um processo de trainee, para saber se ele executa, se ele vai esbarrar em crenças limitantes ou não. Se a sua estrutura de empresa não tem essa gestão de pessoas para fazer, então você tem duas opções. Ou faz um investimento nele, né, de um atendimento diretamente com ele, para ver se desbloqueia, ou você treina você para você fazer com todos os outros que isso possa aparecer, né? Então, é mais ou menos por aí. Não sei se respondeu. Mais alguma outra coisa? Aproveite o tempo. A outra é em relação ao clima organizacional, né? Assim, qual é essa linha tênue de um clima muito bom e de um clima tão bom que acaba sendo prejudicial? Tão bom? Tão bom, assim, no sentido de acabar indo para a questão, assim, por exemplo... Exatamente. De ir para a festa. Entendi. Bom, esse também é outro ponto. Normalmente, vamos dizer assim, esse alinhamento também de equilíbrio entre um lado e o outro, ele passa também por essa comunicação. Então, a comunicação tem que sempre ser clara e efetiva. Então, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. É como qualquer outro relacionamento. Imagine que você é casada ou casado ou tem um relacionamento com uma pessoa que não seja da sua família. Você vai conversar com ela. Olha, eu gosto disso, para mim isso é legal, isso não é legal. Você pode vir até aqui. Se você ultrapassar desse limite aqui, já está ultrapassando o meu espaço. Entende? Então, essas coisas precisam ser comunicadas. Mas para isso precisam ser descritas. Então, se o clima da organização a gente define que a gente quer ambiente alegre, mas que pode dar gargalhada, mas se você começar a dar gargalhada o tempo inteiro, significa que você está entrando num processo mental que vai ter hora que você vai dar gargalhada, mas se você começar a dar gargalhada o tempo inteiro, você vai estimular a gargalhada das outras pessoas, e as outras pessoas dando gargalhada o tempo inteiro, elas vão mudar o padrão de pensamento dela e desfoca daquilo que está fazendo. Então, esse termômetro, ele é autoajustável. Normalmente, as empresas que têm um clima organizacional bom, ela não ultrapassa isso, porque elas sabem o limite. Então, automaticamente, quando um começa a sair do padrão, os outros automaticamente é como uma onda energética. A coisa volta para o ajuste, que é o alinhamento que foi instituído, descrito e falado pela empresa naquele ponto lá da implantação. Entendi. Entendeu? Aí, se passar do que foi dito da implantação, corre o risco disso que você falou. É um desafio mesmo, né? O que você falou. A gestão palavra de pessoas é fundamental, né? Ela é ponto de partida para tudo, né? O quê? Perdão, falhou? Falando, a linguística, de fato, ela é ponto de partida para tudo, né? A Tudo. palavra é fundamental. A palavra e a forma como você fala. Então, dentro da linguística, a gente também tem um tom de voz, não basta só a palavra. Então, eu posso estar usando as palavras, as frases todas muito bem, mas o tom da minha voz faz aquela pessoa, que aquele colaborador entrar numa, que a gente chama de um processo interno, que ele não vê mais aquela pessoa que está falando, mas ele entra numa de várias pessoas que ele tem como modelo e que, dependendo daquilo que ele tem como modelo, ele vai agir ou reagir. Se ele reage a esse comando desse líder ou desse gestor,
Se ele reage, é porque normalmente ele está reagindo não a ele, mas aquelas pessoas que tem lá dentro da memória dele. E aí é onde a comunicação começa a não acontecer e os limites começam a acontecer. E aí isso repercute diretamente no resultado da empresa. Então, quando ele consegue perceber que ele está agindo e não reagindo, e o líder também, aí a empresa cresce e a produção acontece. Mas enquanto estiver reagindo, e aí precisa diagnosticar, aí por isso é importante do autoconhecimento da parte do colaborador, e importante saber também que a empresa precisa nortear esse objetivo, missão e as ações que esse colaborador precisa executar. Porque senão ele vai estar só reagindo, e aí a empresa não produz, fica presa naquele problema. Por isso a resiliência, para ele sair, dar a volta por cima e continuar no objetivo. Perfeito, Roberta, muito obrigada, tá? Ok. Mais alguma dúvida, alguma outra informação? Não. Ok, muito... assim, sabe, Anne, você tem quantas pessoas abaixo de você? Ou que você comanda aí na empresa? Entre líderes e tudo mais, somos 10, mas como colaboradores somos 6. Uhum. E cada um é diferente, né? Sim, todos diferentes. Todos são diferentes, então você não pode usar a mesma comunicação, porque são pessoas diferentes, são linguagens diferentes, são seres completamente diferentes. Então, você, enquanto líder desse pessoal, precisa, o que a gente chama, tá calibrando, muito externo, muito fora do seu padrão mental, para observar o que é do padrão mental deles. E quando isso acontece, que você consegue fazer essa dissociação que a gente chama, da sua pessoa e entrar no seu papel, que é um dos pontos que eu vou falar nas próximas vezes, a diferença entre pessoa e papel e posição, porque é importante, né, você saber. Porque quando o líder não faz essa diferenciação entre pessoa, papel e posição, aí ele não consegue os resultados de jeito nenhum. E aí o problema não é do colaborador, porque às vezes o colaborador está cheio de motivação, quer fazer tudo, mas aí já é uma questão do líder, e ele precisa ser treinado. Ele precisa fazer essa diferenciação entre os papéis para que ele execute e ele possa ter esse comando da sua ação dentro do prol, do objetivo e chegar na produção e no resultado da empresa. Já conseguiu o resultado, né? Perfeito. Uhum. Isso acontecia muitas empresas, dentro dos treinamentos de liderança que nós fazemos, é exatamente isso, colocar, ajustar a posição, a função, às vezes é só isso. E a gente leva um tempo, umas 30 horas para fazer esse ajuste, e aí o que acontece é que quando o líder toma aquela posição, ele sabe a sua função e ele atua no papel, o colaborador automaticamente vai atuar no dele. E aí os resultados são rápidos. Por isso que as empresas que a gente presta serviço, normalmente elas ganham os prêmios, né, de melhor empresa para se trabalhar, melhor empresa com resultados. Por quê? Porque fica tudo alinhado. É bem desafiante, dependendo do número de pessoas, do pró, do que o objetivo mas isso é fácil de conseguir, né? Basta 2 quererem, o colaborador e a empresa. E o líder, né? Você tem algum Instagram, alguma... Eu estou remodelando essa fase, que é uma fase nova da empresa, a empresa é o Humano Center, né? E agora eu estou remodelando essa linha, porque pós-pandemia. Então, eu estou com o Instagram da Humano Center, Instagram da Roberta Forastieri e Instagram do Eu Minutro, que é outro projeto que eu tenho, que eu meio lancei e que tem a ver com outra linha que eu faço também. Então, eu atuo no nível de pessoas, tanto no nível empresarial, empreendedor e também físico. No físico vai do corpo, da mente, da emoção e do espírito, né? Então, eu chamo esse projeto de Eu Minutro, e é um projeto de mentoria. Então, a mentoria, ela pode ser feita com você, pessoa, e com você, gestor da empresa. Então, essas 2 linhas que eu estou trabalhando individualmente agora. E os treinamentos são corporativos, que eu tenho uma demanda, você tem uma demanda, e a gente treina o seu pessoal de acordo com a demanda que você quer que eles façam. Ou seja, internamente, como você quer que eles se comuniquem para ter esse resultado desejado. Então, esses 2 viés que podem ser feitos através da empresa, com a equipe,
individualmente com a equipe e também através do líder na mentoria individual. Hoje eu estou fazendo praticamente essa mentoria online, né? Por conta da pandemia, desde o ano passado. Eu adoro trabalhar, para mim o presencial é importante e as empresas hoje não estão fazendo isso e eu ainda estou meio reticente em fazer esses treinamentos, mas junto com o DASP aqui, a gente vai lançar um workshop esse ano, sim, de mais um workshop de 6 horas, a gente vai fazer uma coisa nesse sentido. Então, que eu vou fazer, acho que tem até um tema aqui já, que é como reduzir custos, aumentar lucros e ter mais produtividade como gestor, com uma ferramenta nesses tempos de pandemia. Então, em 6 horas dá para, um workshop trabalhando, né? Dá para ensinar uma ferramenta uma das ferramentas que dá para você aumentar essa produtividade, mas para o gestor. Mas é do gestor para as atividades do gestor. Eu estarei, com certeza. Tá. E se você quiser fazer um trabalho de mentoria mesmo, aí faz atendimentos, aí pode ser feito mensal, você tem uma demanda, traz a demanda e a gente vai mentorando até você chegar num objetivo enquanto pessoa, na sua liderança da empresa, entendeu? Perfeito, Roberta, tá bom. Pois tá. Então, gratidão por estar aqui esse ano novamente com vocês e poder estar fazendo isso que eu gosto de fazer, que é falar de gente, falar de chegar em propósito, seja empresarial, propósito de vida de uma pessoa, porque a empresa, como diz, ainda são os principais ativos da empresa, são pessoas. Então, eu trabalho com pessoas, com ser humano. Então, o meu desenvolvimento é levar esse humano a ser. Ou seja, esse humano, que somos humanos racionais e emocionais, a ser alguma coisa no sentido de função mental, emocional, física e espiritual.